Nós vamos mais uma vez estar cultuando a Deus, conversando a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito da revelação do Senhor, que a Bíblia busca mostrar dentro de uma linguagem e limitações, humanas. Então a gente está em busca de conhecer melhor e desfrutar melhor dessa revelação. No Salmo 119, versículo 110, a Bíblia diz assim: os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os ímpios me armaram laço no sentido ou de prejuízos para a minha vida ou de tentação para a minha vida. Mas, contudo, não me desviei dos teus preceitos. É o que diz o salmista, É claro que naquele momento cultural e teológico dele, ele entendia que era um mérito dele, era algo que ele estava conquistando e oferecendo a Deus. Em Jesus a gente vai descobrir que esse mérito não é nosso, somos incapazes por nós mesmos, O Senhor é que nos conduz, pela nossa permissão, o Senhor é que nos conduz cada vez mais a sermos agradáveis a Ele. É Ele quem promove isso. Então, a paráfrase terapêutica diria o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por sua graça amorosa e salvadora, por seu Espírito ajudador, tem nos alimentado e mantido em seus preceitos amáveis. Tem nos alimentado com seus preceitos amáveis e tem nos mantido nele. É uma obra da graça de Deus, é uma obra do Espírito de Deus, Aí diz assim: e isto nos tem feito enfrentar muitos laços ímpios, muitas armadilhas ímpias, e não nos desviar de suas veredas agradáveis. Então, é tudo obra dele, é mérito dele, é resultado desse amor dele para com cada um de nós, tá? Principalmente com aqueles que se permitem, que abrem a sua vida, para essa ação de Deus, aqueles que se submetem ao convencimento que o Espírito opera na vida deles. Assim, nós cultuamos estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Aprendemos como ele faz para ser aceito, Nosso objetivo também é como é que ele faz para que ele seja aceito. Mas Deus, querendo ser aceito, sim, já que ele não obriga ninguém a nada, ele não obriga ninguém a ser obediente a ele, então o trabalho dele por nos amar é atuar de uma forma que a gente se sinta atraído a ele, Ele então procura maneiras de aceitarmos essa convivência com ele, aceitarmos a sua ação pela graça na vida da gente. Então, tem duas palavras aqui que eu coloquei e que dão a entender para nós como é que ele faz para ser aceito. Primeiro, nos defendendo, nos defendendo, inclusive defendendo até os mais desobedientes que possam existir sobre a face da terra, tá? Então, defendendo essas pessoas, é o jeito que ele tem para ser aceito. Ele não respeita, Ele não respeita a individualidade de cada um, então, ao mesmo tempo, ele está nessa defesa, dessas pessoas. A segunda palavra é o convivendo. Ele nos defende e ele convive conosco, ele está conosco, ele nos acompanha, e ele faz questão de estar conosco, tá? Mesmo naqueles lugares, a gente tinha a ideia, muitas vezes é desenvolvida a ideia que de certos lugares Deus não está, porque Deus é muito santo, Deus é muito justo, Deus é Deus, é todo-poderoso, não vai se submeter a qualquer lugar
onde nós muitas vezes escolhemos para estar. Mas tenha certeza que pelo amor dele, né, pela misericórdia dele, pelo anseio que ele tem, pelo bem de todos nós, ele está em todos os lugares. Tá bom? Ontem nós mencionamos que, e hoje vamos continuar, né? Ontem mencionamos que ele, sendo onipresente, ele não pode tudo, né? Em tese, ele pode tudo, mas na prática ele não pode tudo. Por que não pode tudo? Porque tem algumas coisas que ele não consegue, por causa da essência dele. Ele não consegue fazer, ou ser, ou pensar, ou produzir qualquer coisa que fira o seu amor. Ele não consegue. Ele não consegue agir, não é, de maneira que venha ferir a sua justiça, a sua santidade. Ele não consegue. Então, é onipresente, mas, em tese, ele não consegue tudo. Tá? Agora, um pouquinho diferente é isso, né? É o fato de que ele consegue, por amor, estar em qualquer lugar onde nós possamos estar. Entendeu? Enquanto que o Deus que está na cabeça pagã, né, acredita num Deus separado, afastado, né, ama, mas é distante. Não, o nosso Deus, ele está conosco, ele está com a pessoa amada. Né, e não é difícil a gente compreender isso. Eu tenho comparado muito com a questão de uma mãe. Pergunte a uma mãe, não é, se por amor ao seu filho ela estaria, acompanharia, ficaria do lado dele, qualquer que fosse o lugar que ele fosse. Pergunte a ela se ela faria isso. Né? Então, Deus muito mais. Não é porque a mãe gosta, aprova o lugar que um filho possa ir, mas ela estaria lá, porque ela ama aquele indivíduo. Então, a mesma coisa Deus, ou muito mais Deus. Não é que ele aprove os lugares que a gente escolhe, mas é porque ele ama e quer estar com a pessoa, não é, em qualquer lugar que ela esteja, por amor. Tá? Então tá aqui, convivendo conosco, estando ao nosso lado, todo o tempo e em todo lugar. Tá? Sem exceção, por causa desse imenso amor que ele tem com cada um de nós. Aí tem aqui assim, com amor e por amor, ele defende o direito que todos têm de optarem o que quiserem, inclusive desobedecê-lo. Tá? Então, por amor, né? Com amor e por amor, ele faz isso. Ele respeita a nossa individualidade. Enquanto a gente está em nome dele, né? Para tentar agradar ele, ou porque nos ofendemos, dizendo que ele também se ofende, né? A gente está querendo obrigar as pessoas a serem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que devem ser. Enquanto a gente está nessa carnalidade, nessa coisa humana, nessa coisa limitada, doentia, né, de obrigar o outro, na verdade Deus age conosco respeitando a nossa individualidade, nos amando, né, e respeitando a nossa individualidade, atuando para que seja aceito. E aí ele faz defender essas pessoas, todos nós, né, e também conviver com cada um de nós, qualquer que seja a nossa circunstância. Tudo isso com amor e por amor. Tá bom? Isso é o que a gente tem estudado, então, nos nossos cultos, né? Agora, falando sobre culto a Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Minha irmã Maria Arideia, muito bom dia. Que seja um dia maravilhoso para a irmã e para a sua família, né? Para aquele marido querido seu e seu filho e todos os demais. Tá bom? E a filha também, né? E o neto. Então a família. Falando sobre o culto a Deus. Olha, o cultuar a Deus é apoiar, entre outras atividades, de ser bênção, de ser luz, sal para, né, o coletivo, para as pessoas. Aqui tem um outro grande exemplo de culto a Deus. Apoiar ações judiciárias pelo pobre. Apoiar, orar, agradecer, louvar a Deus
e dá todo o apoio possível por todas as ações judiciárias pelo pobre, pelo indivíduo que mais precisa ser defendido em seus direitos. Entendeu? É que mais. Os outros não. O rico, ele sabe se defender. O pobre não. O pobre, ele precisa disso. E é quem menos tem acesso a isso. Não é? Isaías 10, 1 e 2 diz assim: abençoados são os juízes que atuam justos com os pobres, como Jesus faria em seu lugar. Tá? Eu estou lembrando aqui o seguinte: olha, outro dia, né, na nossa convivência nacional, outro dia foi criado a maior celeuma. Sabe por quê? Porque uma mulher roubou o equivalente a R$21 para, acho que para 3 ou 4 filhos, que estavam passando fome. Ela roubou. Foi feita a maior celeuma. E não foi uma coisa resolvida num minuto, não. Foram semanas discutindo sobre esse assunto. Isso quer dizer que apoia o roubo? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a humanidade. Entende? Então, foi passado essa situação, mais de semanas, para se decidir, né, para ser liberado. Se eu não me engano, terminou chegando, não sei se foi ao STF, desculpem, mas teve essa discussão. Isso é né, compatriotismo para os filhos. R$21 era o equivalente ao roubo que ela fez. Enquanto isso, né, enquanto ela está lá, passaram semanas para resolver esse problema, né, ricos que não precisam roubar, quer dizer, não precisam, né, roubar, só vão presos. O rico, que não precisa roubar, só vai preso depois da última instância. Aí passa por juiz, pelo outro juiz, pela outra vara, outra e outra vara, naquela região, naquele estado, naquele negócio lá. Depois vai para o tribunal, depois vai para os desembargadores resolverem, depois vai para os desembargadores dos desembargadores, depois vai para o ministro do STF, depois vai para o grupo do STF e depois ainda cria-se situações para ver se ele continua livre. Mas alguém que rouba R$21 para dar de comer aos filhos, são semanas, né, para que essa pessoa, para que possa ser resolvido o problema dessa pessoa. Entende? Então, é algo que incomoda, né? E a gente, então, toda vez que juízes tomarem posições, o judiciário tomar posição favorável ao pobre, nós precisamos, então, estar orando, enfim, reconhecendo, elogiando, né? Cuidando para que isso possa continuar acontecendo. Tá bom? Isso é o verdadeiro culto a Deus. Não é a indiferença a isso. Né? Ou estarmos tomando posições contrárias. A gente brigando, não, ela tem que ser presa mesmo, ela tem que ir para a cadeia mesmo, ela tem que... Entendeu? Cristianismo é muito diferente disso. Muito diferente disso. Vamos ao texto bíblico, João, capítulo 4. Jesus ainda conversando com a mulher samaritana. E aí chega o versículo 23, né? O versículo 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vamos analisar alguns aspectos desse texto. Jesus está falando aqui para aquela mulher, né, quando ela estava usando o argumento de que ela sempre creu, ela sempre, né, esteve sabendo que Deus era para ser adorado porque morava ali naquela região onde ela morava, enquanto que os judeus criam que Deus morava lá em Jerusalém, né, no templo.
E uma palavra que nós ontem discutimos, conversamos um pouquinho, que eu pessoalmente não acredito que Jesus falou exatamente dessa forma, é o seguinte, o texto diz assim: disse-lhe Jesus à mulher, crei-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós quem? Judeus, né? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Então, a salvação vem dos judeus. Então, estávamos questionando essa situação. Deus, Jesus, né? Dizer que salvação vem dos judeus, ok? Então, é uma coisa assim, né? Como João que está escrevendo isso, não é? 60 anos depois a gente vai, né, amenizando aí algumas coisas, porque na verdade a salvação não vem dos judeus, não. Jesus não falaria uma coisa dessa, né? E aí lembramos a experiência de Melquisedeque. Melquisedeque não era judeu, não tinha nenhum acesso a judeus e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele conhecia Deus, ele tinha acesso a Deus, era sacerdote, né? A religião dele era uma religião que adorava a Deus. Então, tem alguma coisa aí que precisa ser revista. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ter que perguntar ao Senhor esse negócio aí. Como é isso? Vem dos judeus? Logo dos judeus? Logo de lá? Né? Tudo bem, da lama também nasce é da lama que sai o lírio, tudo bem. Mas para explicar isso a essa mulher é meio complicado dizer, estarmos fiados nessa afirmativa. Aí, agora sim, a partir do versículo 23, ele diz assim: mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha, veja só, vamos analisar aqui alguma coisa. Não é a pessoa lá adora correto e Deus está em busca daquele que está adorando correto. Não é essa a ideia, porque isso não funciona. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que não há quem busque a Deus. Não há. Essa religiosidadezinha que a gente oferece, isso é o mínimo dos mínimos, não dá nem para se considerar que aquilo seja algo a dizer que está se buscando a Deus. O que a gente faz, o que a religiosidade humana faz, é muito pouco para ser considerado como sendo a busca de Deus. Muito pouco, né? Então, não é Deus procurando quem é que está adorando correto aqui, deixa eu ver, aquele ali está, então eu quero. Não, não é isso, não existe isso. Não existe ninguém adorando corretamente, né? O que Jesus, no seu contexto, está dizendo, e se não estiver dizendo, então não é culpa de Jesus, é culpa de quem está escrevendo que ele disse. No caso de João, a gente já não questionou lá em cima o que ele disse sobre a salvação vem dos judeus, né? Então isso aqui também pode ser uma coisa a se pensar, exatamente o que é que ele quer dizer aí, o que é que João está querendo dizer aí que Jesus disse, né? Porque Deus não anda procurando gente que adore correto, porque não existe. Não existe, né? Então ele não vai procurar o que não existe. E ele sabe que não existe. O pouco que a gente consegue adorar a Deus é mérito dele. Não é mérito nosso, é mérito dele. Né? O pouco de sermos agradáveis, o pouco de, né, como está aqui, verdadeiros adoradores adorando ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, então em espírito e em verdade, isso aqui é mérito dele, não é mérito nosso. Ninguém está, né, em condição de oferecer isso sem a ajuda de Deus. Então é ele que é a fonte para que isso possa acontecer, mesmo no mínimo, na vida da gente, na vida do ser humano. Deus é espírito, versículo 24, e é nessa... Cadê? Deus é espírito,
Cadê? E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Não é? É necessário. A gente volta para o mesmo problema. Não há ninguém que atenda a isso. Então, esse necessário aí, se for para cobrar que alguém adore assim, ninguém. É impossível ao ser humano isso, né? Aí a gente volta para Romanos. Romanos é o grande retrato do ser humano, tá? Então, capítulo 3, leia lá do versículo... Cadê, gente? Deixa eu ver se eu me lembro. 9, né? Versículo 9 até 18. Você vai ver quem é você, quem sou eu, quem somos nós, tá? Aquilo é o ser humano. Então não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda a Deus. Todos se extraviaram. Todos. Então, isso aqui, buscado em seres humanos, não é encontrado, não. É preciso que Deus atue com a sua graça para que a gente possa, então, chegar a esse mínimo agradável a Ele. Tá? Então, se a ideia for, é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, isso quer dizer o seguinte, para ser entendido como adorando a Deus, então aqui está o nível humano, para que seja entendido isso, é preciso que esteja nesse nível, está longe do nível humano. Então, Deus, pelo seu Espírito, pega o homem e coloca nesse nível. Tá bom? Ele coloca nesse nível. Porque pelo ser humano, sozinho, sem a ajuda de Deus, não consegue chegar a esse nível aqui. Tá? Isso é o versículo 24. É aí que também tem a ver com a ideia do Espírito intercede por nós. Não é somente nos nossos pedidos, não, né? Mas é na nossa comunhão, na nossa convivência. Para que tenhamos comunhão com Deus, é preciso esse nível aqui. O Espírito nos pega desse nível humano e nos coloca aqui, porque é Ele que se coloca como intermediário entre nós e Deus. Então, o próprio Deus age para que cheguemos a um nível agradável a Ele. Tá? Então, é nesse sentido e isso é do contexto bíblico que Jesus está orientando essa mulher diante dessa afirmativa dela, né, de que eles adoravam a Deus naquele lugar, acreditando que ali é que era o lugar de adoração ao Senhor. Vamos aqui agora para o que deveria nos incomodar como cristãos. Ontem nós falamos o que deveria nos incomodar no mundo, né? Agora, o que deveria nos incomodar como cristãos no nosso convívio cristão, ou no nosso convívio nacional, digamos assim, como cristãos que somos, né? Como seguidores de Jesus. O que deveria nos incomodar e não nos incomoda, tá? É por isso que deveria nos incomodar, já que estamos querendo agradar a Deus, já que estamos querendo fazer a vontade de Deus, já que queremos imitar Jesus, então deveria nos incomodar, mas não incomoda, né? Poucas vezes eu vejo alguém orando por isso. Poucas vezes eu vejo alguém fazendo jejum por isso. Poucas ou nenhuma vez. Tá? A gente vai lembrar aqui do seguinte. Faltam professores, médicos, advogados e juízes para que o povo, principalmente o carente, possa ser atendido de maneira digna, como cidadãos, né? Num país como o nosso. Tá? Faltam professores, médicos, advogados e juízes para que o povo possa ser servido dignamente. Então tem aqui, tem dinheiro para tudo nos interesses dos governos e dos deputados. Tem dinheiro para tudo. Pergunta aos bolsos deles que vocês vão saber que tem dinheiro para tudo. Sempre teve, né? Tem dinheiro para comprar vacina 10 vezes mais cara.
Tem, dinheiro tem. Tem muito dinheiro para isso. Né? Tem dinheiro para as emendas parlamentares e secretas? Tem. Muita grana. Muita grana. Tem dinheiro para os gastos exorbitantes e sigilosos? Virou moda agora. Pode-se gastar o que for, mas a transparência agora coloca lá, sob sigilo. Sigilo de 100 anos. Sigilo de 10 anos. Virou moda, agora é normal isso. Né? Isso não nos incomoda. É normal. Né? É normal, a gente acha normal. Isso é assim mesmo. Entende? Tem dinheiro para tudo isso. Mas não tem dinheiro para diminuir o tanto de alunos numa sala de aula de escola pública. Não tem dinheiro. É para ter muita gente mesmo na sala, né? 40 alunos, 50 alunos, 60 alunos, quando é orientado que no máximo 25 ou 30 alunos é o ideal para que todos aprendam adequadamente, com a atenção mínima possível dos professores para o desenvolvimento desse pessoal. Mas isso não nos incomoda, entendeu? A gente vai todo dia para cultuar, a gente vai todo dia orar, a gente ora por tudo que é tolice para a vida da gente, porque a gente quer mais para a gente. Coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não nos incomoda, principalmente se os meus filhos estudam em escolas particulares. Não me incomoda. Cristãos, seguidores de Jesus, egoístas, desinteressados no bem comum. Entende? Não tem dinheiro para menos filas no atendimento médico. Não tem dinheiro. Não tem como contratar mais médicos. Não tem como arranjar. É para ter mesmo. E, inclusive, outro dia, o presidente do Conselho dos Médicos disse que ele fica muito feliz porque tem poucos médicos, para poder os médicos ganharem o justo. Então tem que ter poucos médicos, porque quanto menos médicos tem, mais caro fica o trabalho deles. Num país que se diz Deus acima de tudo. Não tem dinheiro para filas nas defensorias públicas, né? Para diminuir aquelas filas. Então, é um defensor público para atender um grande número de pessoas que precisam da justiça. Mas por que se preocupar com isso? Os ricos têm dinheiro para ter advogado, então para que defensoria pública? Pobre não precisa disso. Pobre nasceu mesmo foi para rastejar, para perder direitos. Nem ter direitos. Então por que eu vou me preocupar com isso? Eu vou orar, vou fazer jejum pelos meus problemas, pelas minhas dificuldades, pelo que eu estou enfrentando. Não vou me preocupar com defensoria para pobre, não. Não tem dinheiro para a justiça ser mais ágil, né, para os direitos sociais. Então, poucos juízes para analisarem e julgarem uma quantidade enorme. Então, você faz entra num processo agora, você só vai receber resultado disso daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não importa se você vai ter prejuízo, se você vai se dar mal, né? Rico não, rico nunca se dá mal. Ele tem sempre uma maneira de resolver o problema dele, né? Mas o pobre, não importa se ele vai perder ou se ele vai... Entendeu? Não faz diferença. E a gente continua cultuando. Deus, eu te amo. Deus, tu és maravilhoso. Mas isso não nos incomoda. Não nos incomoda, né? Não tem dinheiro para segurança nas cidades e favelas.
Não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para botar policial, uma quantidade maior de policiais nas esquinas para acabar, para resolver o problema da insegurança. Não tem dinheiro para isso. Né? Não tem dinheiro para outras coisas que a segurança precisa para que possa acontecer. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tem dinheiro para tudo. Tá? E quando querem, conseguem. Olha o que é que estão fazendo aí com os precatórios, né? Para poder sair a grana. Porque aquilo interessa. Mas as outras coisas não interessam. E tudo bem. Mas o problema é nós não nos incomodarmos com isto. O problema é nós acharmos que tudo isso é assim mesmo. Ninguém tem tempo para se preocupar com o coletivo. Né? As nossas orações são egoístas, é para se preocupar com o meu problema, com a minha dificuldade, e não com o problema da sociedade, não com o problema, né, do coletivo, das pessoas ao meu redor. Tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Não tem dinheiro para os... existe sim, né? Aqui tem. Mas para interesses outros tem dinheiro demais. Estamos batendo recorde de entrada de impostos. Está entrando dinheiro a rodo, né, para o Estado administrar. Cadê mais? Inclusive para comprar apoio e votos no Congresso. Tem dinheiro à vontade. À vontade. Tem dinheiro para as Forças Armadas ganharem muito bem. O povo que ganha bem. Mas fazem o quê, gente? Ainda, há algum tempo atrás, ainda faziam limpeza de estrada e pintando rodapé de estrada. Algum tempo atrás. E hoje fazem o quê? Porque hoje não fazem mais. Isso não é das Forças Armadas. Que mais? Para não fazerem nada, né? As milícias estão aumentando, mas eles não é papel deles. O papel deles é só ganhar muito dinheiro. Traficantes estão tomando conta das cidades, mas isso não é papel das Forças Armadas, né? A Amazônia está lá pegando fogo, mesmo com toda a umidade, mas pega fogo. E era para estar lá colocado que faz parte das Forças Armadas. Olha, isso não nos incomoda. Como cristãos, como filhos de Deus, o importante é domingo a gente ficar elogiando Deus. Essas coisas a gente não lembra não, a gente esquece disso. Domingo o ideal é a gente ficar bajulando Deus para Ele fazer as coisas que a gente quer. As coisas que a gente quer para a gente. Para a gente. Isso deveria nos incomodar muito, todas essas coisas. Deveriam ser nosso incômodo pacífico. Pacífico. Não é para briga, não. Incômodos pacíficos. Né? O mundo precisava saber que isso nos incomoda. O mundo precisava saber que pelo menos nisso a gente lembra deles. Mas não, a gente não está nem aí para isso. Tá? Motivos para as nossas orações coletivas é somente os nossos interesses egoístas. Então, repetindo, faltam professores, médicos, advogados e juízes. Mas isso não nos incomoda. É normal, é assim mesmo. O importante é se preocupar com a gente. É preocupar com o nosso problema e não com o coletivo. Esse é o cristianismo que a gente oferece para o mundo. Entendeu? É esse cristianismo pequeno, egoísta, maléfico que a gente tem apresentado para o mundo. É isso que eles veem na gente. E vai continuar, porque a gente não vai mudar. A gente vai continuar doentes, com testemunhos péssimos desse jeito. Tá bom? Vamos aqui para essa declaração doutrinária. Vamos analisar aqui um aspecto a respeito. Estamos falando sobre Deus único, né? Estamos analisando sobre isso. Deus único. Deixa eu colocar aqui. Ok?
Então, falando no Deus único, a declaração diz assim: o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente, onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Nós já falamos, já conversamos sobre o fato do único Deus, né? E pelo fato de outras religiões terem outros nomes para Deus, verem outras atitudes em Deus, né? Não quer dizer que eles viram outro Deus, é o mesmo Deus, só que na cultura de cada um enxergou dentro dos seus limites, como aconteceu com Moisés, né? Não foi diferente do que aconteceu com Moisés, aquele Deus guerreiro, sanguinário, vingativo, aquilo tudo é da cultura mosaica, né? Da cultura dele. Deus não é nada disso. Deus não é guerreiro, Deus não é violento, Deus não é sanguinário, Deus não é vingativo, mas ele entendeu assim. Então veja que cada um, né, no mundo entendeu Deus dentro da sua cultura, dentro da sua limitação. E podia esperar coisa diferente de gente louca igual a gente? Não, é assim mesmo que funciona. É assim, como diz outro dia alguém falou, é assim que a banda toca, né? É assim que o ser humano é. E Deus sabe disso, né? Gente como a gente, o que esperar, né? Então ele aproveita o mínimo que a gente pode oferecer, que é muito pouco, né? Aliás, o máximo que a gente pode oferecer, que é muito pouco, né? Então a gente fica julgando. Não, o Deus dele lá é diferente do meu, porque o meu Deus é assim, 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 e o Deus dele... Essa prepotência doentia, né, humana, carnal, diabólica, que a gente ainda carrega no velho homem, entende? Mas é o mesmo Deus, só que cada um entendeu de uma maneira diferente, como Moisés entendeu de uma maneira esquisita, os outros também de maneira esquisita, tá? Então, vimos isso quando falamos de Deus único. Aí diz, é espírito pessoal, eterno e imutável. Já conversamos sobre isso. Ontem nós falamos sobre ele é onipotente. Onipotente quer dizer, ele pode todas as coisas, mas isso é em tese, a gente falou isso, né? Porque ele não consegue fazer ou ser aquilo que fira o seu amor. Ele não consegue fazer ou ser, né? Que fira a sua justiça, que fira a sua santidade. Então ele pode todas as coisas em tese, porque na prática ele não consegue ser diferente disso. Onisciente. É muito interessante a gente falar sobre Deus onisciente, Deus, né, a onisciência de Deus, a gente conhecer melhor sobre isso. É importante porque nós temos cometido uma série de falhas no nosso relacionamento com Deus, tá? A gente acredita num Deus que muda, né? Deus, há algum tempo, eu entendi que Deus queria que eu fizesse isso, aí não deu certo. Agora Deus quer que eu faça isso, isso e isso. A gente tem confundido muito isso. A gente acredita num Deus que muda no sentido de, assim, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou cultuar mais, para, em outras palavras, forçar Deus a fazer uma coisa que eu gostaria muito que ele fizesse. A gente faz muito isso, entende? Isso não é de um Deus onisciente. Então, a onisciência de Deus, ele age, né? Por isso que ele não muda, porque ele é onisciente. Então, se ele sabe que tem que ser de um jeito que venha atender daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos, se ele sabe disso, então ele se ajusta a isso desde o começo de tudo. Ele não fica mudando em cada época. Entende? Então a onisciência dele não permite, não deixa que ele se arrependa, não deixa que ele mude, não deixe que ele fique atendendo, né, o pedido de uns e de outros não. Não permite que ele seja protetor de uns, de outros não. Como outro dia,
Claro, a gente pratica muito isso. Teve um acidente com um ônibus, várias pessoas morreram. Aí a que sobreviveu, ou uma das que sobreviveram, disse, olha, como eu agradeço muito a Deus porque eu não morri. Né? Graças a Deus eu não morri. E os outros morreram, então foi Deus que matou? Entendeu? Então, ele ama você, não ama os outros, ele quer o melhor para você, não quer o melhor para os outros. Então, que Deus é? Que Deus é esse que a gente acredita? Né? Algum tempo atrás, uma pessoa disse que ela foi tentar suicídio. Né? Ela tentou, quando ela correu para pular, cair de um prédio para poder morrer e tal, ela disse que viu a mão de Deus segurar ela, que ela não conseguia correr, porque a mão de Deus segurou ela para ela. E os outros? Que Deus é esse que bota a mão para uns não cair e deixa os outros caírem? Veja que um Deus que não é onisciente. É um Deus muito pequeno, o Deus que a gente pratica. Entende? Não, Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E é impressionante, eu coloquei aqui uma palavrinha só para eu me lembrar. Aqui tem assim, perfeito, sabe resultado de todas as opções. Veja só a perfeição de Deus. Né? Deus, com muita antecedência, ele sabe, por exemplo, que em determinada situação você teria 4 opções. 4 opções para resolver aquele problema seu. Né? 4 opções. E Deus, ao mesmo tempo, ele conhece cada uma das opções e os resultados a curto, médio e longo prazo de cada uma dessas opções. Olha que coisa impressionante. Eu estou falando de uma coisa só que aconteceria com você. Se você tivesse em sua vida 10.000 casos, onde cada uma desses casos teriam 4 opções, ele conheceria todas as opções e os resultados dessas opções a curto, médio e longo prazo. Esse é o Deus onisciente. E não é somente de você que ele conhece isso, de mim e de todas as demais pessoas, inclusive a das pessoas que ele também ama e que ele já sabia desde antes, que não iam querer nada com ele, que não iriam ceder, não é, diante do convencimento do Espírito. Porque Deus ama, e ama igualmente a todos. Então ele tem essa onisciência também com todos aqueles que rejeitam o seu amor e a sua misericórdia. Esse é o Deus onisciente. É esse Deus que nos convida a confiar na oração. Entendeu? Então eu vejo pessoas angustiadas, sofrendo e implorando. Tem pessoas que usam até os termos clamor para tentar operar um Deus, tentar ludibriar, tentar gerenciar a ação de Deus. Percebe? Então, quando a gente entende o que seja realmente onisciência, a gente descansa. Quanto mais eu entendo o que é onisciência, mais eu descanso. Porque o que hoje para mim é um problema, Deus já está trabalhando sobre isso há muitos anos atrás, para que eu encontre a melhor opção, né? E qualquer que seja a opção que eu venha escolher, ele vai estar comigo, ele vai estar me abençoando, ele vai estar me protegendo, ele vai estar criando situações favoráveis a mim. Tá bom? Então esse é o nosso Deus e que a gente tem que, né, confiar, descansar nessa onisciência dele. Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver o que é que o Facebook tem juntado, né, que pode servir de reflexão para a gente nessa oportunidade. Tá bom? Deixa eu reiniciar aqui, atualizar o Facebook, né? Atualizei.
Deixa eu colocar aqui na janela, para podermos acompanhar. Então, pronto, aqui está o Facebook. Vamos ver o que é que a gente começa pelo culto de hoje, né? O culto de hoje, aqui está o culto de hoje. Nós temos aqui a curtida da irmã Arideia, tá bom? Ela está aqui e curtiu o culto de hoje. Nós temos aqui os comentários do culto. Aqui temos sobre o dia de hoje. Vamos ver aqui. Hoje o dia tem mais informações sobre esse dia. Vamos ver se a gente aproveita o máximo dele. Primeiro, o mês é o mês azul. O dia 19 de novembro é o dia da bandeira nacional, desde 1889. É dia da arte na rua e do verão virtuoso e sadio. Dia da saúde e da boa convivência em Goiás e dia da proteção das florestas no Amazonas, né? Proteção das florestas. Hoje é o dia. Dia nacional dos verdadeiros, os que gostam da verdade, e do Rio São Francisco. Dia nacional também. Dia latino-americano do municipalismo progressista e atuante e da gentileza, respeito e tolerância social. Dia mundial do vaso sanitário. Dia mundial do vaso sanitário. Não é só o vaso não, tá, gente? É toda uma dignidade que esse vaso produz na vida de pessoas. Agora, recentemente, vimos uma reportagem onde bom número de brasileiros não tem um sanitário, não tem um vaso sanitário em casa. Tá? Vimos a questão da dignidade. E ali eu vi uma senhora chorando, né? Ou em choro, dizendo que precisava da vizinhança nos momentos que ela precisava de um vaso sanitário. E ela falando como isso é indigno para o ser humano. Muito bem. Mundial, né, do vaso sanitário, Dia Internacional do Homem e do Xadrez. Olha, tem um Dia Internacional do Homem, viu? E do Xadrez. Em 1807, Humphrey Davy escreve o Royal Society sobre as propriedades do elemento que acaba de descobrir, que é o potássio, né? 1807. Em 1969, Pelé marca o seu 1000º gol na sua partida 909. Foi no dia de hoje. Nasceram neste dia o Carlos I da Inglaterra, aqui tem o ano, 1600, e José Raul Capablanca, 1888, e Domingos da Guia, 1912. E morreram nesse dia o Papa Anastácio II, em 498, Franz Schubert, em 1828, e João Guimarães Rosa, em 1967. Está mais completo, né? O comemorativo do dia. Pois bem, tem mais coisas ainda que eu não cheguei, né? Aqui tem um aviso sobre um aplicativo que nós estamos, né, implementando para os vários conteúdos que a gente tem produzido, não só nesse culto, mas em outras atividades. Então está aqui, né, nesse banner, está sendo lembrado. Aqui tem o Fruto do Espírito, que é um vídeo estudo. Aqui tem outro vídeo sobre amor, vídeo estudo. Aqui tem uma divulgação da Anhanguera. Aqui tem de todos os homens maus. Presta atenção nisso, tá? Tem a ver com o cristianismo. De todos os homens maus religiosos. Olha, de todos os homens maus religiosos são os piores. A religiosidade piora. Olha, a religiosidade melhora homens bons e a religiosidade piora homens maus. É isso que está sendo dito por C.
C.S. Lewis, que é um grande teólogo respeitado no cristianismo. Aqui tem um outro, né, que também eu queria que depois você pudesse dar uma lida também, é importante lermos isso, né? Países ditos cristãos ou não, que atraem multidões pelo mundo com marketing. Está aqui esse banner. E aqui o culto de ontem, que foi curtido por, deixa eu ver aqui os nomes, Kátia Lauton, Ivete Espíndola, Nilzete Vieira, Joel Matos Dutra, Maria Arideia, Golda Borges, Juliana Correia. Então, esses queridos curtiram o culto de ontem, tá bom? Deixa-me ver aqui, deixa eu tirar aqui o Facebook. Vamos aqui para o nosso momento de oração, tá? Nosso momento de oração. O nosso momento de oração é um poema, né? E a gente vai ler aqui esse poema e vai ser a nossa oração para este momento. Deixa eu colocar aqui nos comentários o registro desse momento de oração. Então vamos ver aqui. Senhor nosso Deus, louvado sejas por estar conosco aqui neste culto, por nos ajudar a compreender a tua palavra bíblica, por nos auxiliares a perceber o teu imenso e eterno amor, a tua revelação, o teu grande anseio salvador. Te agradecemos, Senhor, por tanta gente que é anjo teu, teus filhos maravilhosos que amenizam a nossa vivência, pessoas que suportam os nossos defeitos e limitações, arcanjos benignos que nos suportam as contingências. Pedimos, Senhor, que da mesma forma como são conosco, que tu nos uses a sermos aos outros teus anjos de amor, que sejamos tolerantes com os defeitos e limitações alheias, sejamos para eles teu jeito paciente, amoroso e confortador. Senhor, imploramos como servos e discípulos de Jesus que sejamos inconformados como verdadeira divina luz com este mundo dominado pelo pecado, a injustiça e o mal, que com Mamon sejamos incomodados como divino sal, que sejamos como Jesus a este mundo, por teu amor. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se ofereçam para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem, ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Tá bom? Essa é a nossa oração. Os lembretes é que na descrição deste vídeo, né, os links 10, 11 e 12 falam sobre a casa de apoio. São informações sobre a casa de apoio. O link 3 fala sobre os vídeos estudos que nós estamos recomendando. E amanhã, o que deveria nos incomodar na nossa redondeza, né, na nossa proximidade, como cristãos, como filhos de Deus, como seguidores de Jesus. Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com seu futuro. Não é? O que é que você quer para seu futuro e o que é que você está fazendo para ele? E na sua rede social, divulgue que o cristianismo é amor, é essencialmente amor ao próximo. Esse é o verdadeiro cristianismo, essa é a verdadeira adoração ao Senhor Deus. Tá bom? A gente fica por aqui. Eu vou colocar aqui uma musiquinha para a gente encerrar e a gente vai se despedindo. E que o Senhor abençoe muito o seu dia e as pessoas que conviverem com você nesse dia. Tá bom? Até mais. Deus abençoe.